Em 2023 eu resolvi fazer uma viagem de ônibus e ela foi incrivelmente divertida. Acompanhe comigo como é que foi essa jornada épica pela América do Sul. Um belo resumo, você pode assistir os vídeos completos aqui no canal. Vamos lá? Eu comecei saindo de São Luís aqui no Maranhão até São Paulo de avião, afinal de contas eu estava com pressa também e um pouquinho de conforto não dá para negar, e foram 2.319 quilômetros na primeira viagem. Para iniciar, era hora de descer até Curitiba de ônibus, onde eu completei as minhas primeiras 7 horas de viagem. Alguns dias na cidade para buscar roupas e comecei a viagem até a Bolívia. Primeiro para Presidente Prudente, 8 horas e 47 de viagem, e de lá uma conexão até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 7 horas de viagem. Na capital precisei tomar outro ônibus até Corumbá, tudo isso com a Andorinha. Fronteira, no caso, com a Bolívia, mais 7 horas de viagem. Em Campo Grande, claro que eu não saí sem um belíssimo do almoço, e de São Paulo até Corumbá, via Curitiba, foram 1.825 quilômetros de estrada. Você vai acompanhando comigo aí o tempo e os valores, tudo detalhado na legenda. Cruzei a fronteira com Puerto Quijaro, na Bolívia, a pé, mas utilizando um circular, no caso, até a fronteira, de Corumbá até Porto Quijaro. Ele sai de Corumbá, custa R$ 3,75 e agora vamos cruzar a fronteira. A primeira vez que fui babaca foi justamente em Porto Quijaro, com horas esperando um ônibus, uma moderníssima rodoviária com um sistema de passagens muito bom, muito moderno também, o sistema de vendas de passagens. Comprar passagem na Bolívia ainda não mudou, ó. Fazem 12 anos e continua sendo na pranchete. E um ônibus, então, mais moderno ainda. Foram 643 quilômetros, viajando por 9 horas e 27 até Santa Cruz de la Sierra. E eu cheguei 3 horas da manhã. 3h47 da manhã, tudo que eu não queria chegar a esse horário, mas enfim, ou esperava lá, ou chegava cedo aqui. Na rodoviária, e eu fiquei mais uma vez igual um babaca esperando amanhecer para poder ir até o centro de Santa Cruz, onde estava lá o meu hostel. Mas claro que fui em modernos ônibus circulares até o centro. Alguns dias na cidade e segui para Samaipata de van. Não é ônibus, mas é como se fosse um ônibus para os bolivianos, e as estradas também não estavam em condições muito boas, perfeitas, para se colocar um ônibus, no caso, só 138 quilômetros e simplesmente 5 horas de viagem para fazer isso. As estradas não estão muito boas naquela região. Para sair de Samaipata, eu precisei literalmente correr na rodovia à noite para pegar um ônibus rumo a Sucre. E eu consegui achar esse ônibus no meio do nada. Lá foram 8 horas e 16 de estrada, somando desde São Paulo 2.968 quilômetros. Para variar, eu fui babaca mais uma vez, onde cheguei 4 horas da manhã na rodoviária de Sucre. 4h11 da manhã. Primeiro passo, não confie no que o pessoal vai te falar de horário que vai chegar, porque não vai chegar. Tive que esperar justamente o que? Amanhecer para procurar um hotel, porque se você for procurar hotel no meio da madrugada lá em Sucre, você pode esquecer. O próximo destino foi qual? Potosí, a 4.000 metros acima do nível do mar, e para isso eu utilizei excelentes ônibus que passam por cidades, diga-se de passagem, lindíssimas no trajeto, uma viagem curta ali de 3 horas e 13 minutos. Já na Potosí, que não é alta, né? 4.000 metros acima do nível do mar, eu comi uma sobremesa que eu vou te falar, que delícia. Foi uma das melhores coisas que eu fiz em Potosí. Eu já tinha ido à Bolívia em 2011, aí eu acabei não fazendo passeios turísticos. Saindo de Potosí, eu parei perto da rodoviária em um estabelecimento de altíssimo nível, sim, para um café da manhã e rumo a Oruro. Dessa vez um ônibus maior. Velho, é claro, porque é um padrão boliviano. O meu hotel em Oruro era super bem localizado em uma região lindíssima da cidade, tudo parecendo Dubai, arquitetura, infraestrutura, tudo parecendo Dubai. Lindíssima essa região lá em Oruro. Depois eu queria ir para Sarrama e eu achei um ônibus que descia no meio da rodovia em Patacamaiá, e assim eu fiz. Cheguei! 10h50 alguma coisa? Patacamaiá! Andei em uma bela região ali de Patacamaiá até encontrar uma van que me levaria para um vilarejo sensacional no meio das montanhas bolivianas chamado Sarrama. Não, claro, sem antes almoçar em um local de alta gastronomia boliviana. Uma delícia. Em Sarrama até curti umas águas termais, brinquei com as lhamas, foi muito legal. E alguns dias sem muito ar devido à altitude, 4.300 metros, que é Sarrama, era hora de fazer uma viagem dessa vez para La Paz, a capital. E como fazer isso? Indo para o meio da estrada, esperando 2 horas passar um ônibus que viria do Chile. Mais uma vez eu fui babaca e esse ônibus seguiria rumo a La Paz, né? Eu adoro ser babaca, acho que principalmente na Bolívia eu fui o campeão de ser o babaca. E nós tá como agora? De volta à rodovia. Sim. Ó, eu tô aqui. Ó, solta aqui.
E eu tenho que ir para La Paz, vou descer aqui. Tanto que o ônibus nem foi para La Paz, ele me deixou em El Alto, que fica ali pertinho. Eu precisei usar o teleférico para descer até La Paz, somando comigo agora de estrada 4.029 km desde São Paulo. Dias de folga e decidi que iria a Sorata. Para isso era preciso arrumar uma van. Isso eu fui num cemitério lá em La Paz, uma região muito bonita também, e eu consegui achar uma van que o destino era perto, 150 km, e eu fui. A estrada era belíssima. A cidade eu tenho lá minhas dúvidas em relação à beleza, mas o visual das montanhas valeu a pena demais o rolezinho lá em Sorata. Como eu estava perto da fronteira com o Peru, meu destino foi Copacabana, ainda na Bolívia. Dessa vez uma novidade, eu peguei uma van entre Sorata e Huarina, onde desci no meio da estrada para esperar um ônibus que, sei lá quando ia passar, né? E eu tô como? Novamente, na beira da estrada, agora em Huarina. O ônibus Leito Cama Premium chegou muito rápido, pelo menos dessa vez eu não fui babaca de ficar esperando. Foi muito rápido e eu segui a Copacabana. Ônibus esse, por sinal, que cruzava um lago em um barco de madeira, se é que podemos chamar assim, um barco super moderno, super seguro. A gente foi em um outro barco, que era mais seguro. Ufa, a jornada estava terminada pela Bolívia e o meu próximo destino foi Puno, no Peru, onde eu literalmente cruzei a fronteira a pé. De lá peguei um tuk-tuk, fui até Yunguyo, no Peru, onde tomei aquelas vanzinhas safadas até Puno. É tipo um ônibus para eles, então estou considerando que seja um ônibus, e é ônibus, é pela estrada. Puno é uma cidade maravilhosa, como a maioria das cidades bolivianas, linda, e a minha jornada no Peru seria bem mais tranquila. De lá, eu tomei um ônibus chique até Arequipa, incrível, chique mesmo. Uma coisa não mudou no Peru, eles nos filmam, tá vendo aqui, vou te mostrar também. O carro é leito, ou seja, 3 filas, e o time vendeu uma janelinha que... Foram 6 horas e 55 de viagem e mais 315 quilômetros para a nossa conta, totalizando 4.778 desde São Paulo. De Arequipa, tomei minhas 2 últimas vans da viagem para Mollendo e depois Ilo. Vale ressaltar que Mollendo é uma das praias mais lindas que eu já fui na minha vida. De ônibus, eu vou para Mollendo, que é uma praia. Nossa, que cheiro ruim. E não é de cocô, é de mar mesmo. As praias do Pacífico são, muito melhor do que o Caribe. Por fim, um ônibus maior, não muito cheiroso, para Tacna, ainda no Peru, perto da fronteira com o Chile. Eu dormi tranquilo e segui para Arica no outro dia. A própria rodoviária, vamos falar assim, fica perto da grande rodoviária. Não é uma regra, não acontece em todas as cidades. A rodoviária de Arica, para variar, eu fui babaca. Mais uma vez eu tive que esperar 7 horas um ônibus e eu quase perdi esse mesmo ônibus para São Pedro do Atacama, porque eu me esqueci que tinha um fuso horário no Peru. Olha só. Eu falei, mas por que o carro das 9h30 já encostou? Adiantou 1 hora, ou seja, eu ganhei 1 hora, não esperei 7, esperei 6. Beleza, arrumei para o deserto mais seco do mundo, ônibus fino, sério, muito bom, para as 10 horas e 27 de viagem e mais 700 quilômetros percorridos. Cheguei 7h57. Depois de muitas viagens, né, finalmente vim ao Atacama, que é uma região teoricamente perto do Brasil. Sair do Atacama foi literalmente na sorte. Eu achei um busão logo que eu cheguei na rodoviária que me levava justamente para Calama. Oi? Você acha que ele... Nossa, ele passou triscando ali. Você acha que é a primeira vez que ele faz isso na vida? De lá eu tomei outro chá de cadeira para variar, eu fui babaca novamente. Eu voltei a ser babaca agora no Chile. E que seria, no caso, a maior viagem, 1.552 km de estrada, a um custo de R$ 294 convertidos em um ônibus leito. Pelo menos um ônibus bom, finalmente um ônibus bom nessa viagem. Acho que essa aí é a nave, mas não tem nada de cama não, é leito. Show se fosse essa, ó. O carro é leito. Só pra ter uma ideia, eu cheguei 11 horas da manhã em Calama e o ônibus saiu apenas às 15h35. Tá, não foi tão ruim, mas foi ruim. Foram 22 horas e 55 minutos de viagem até Santiago. Demorou, viu? E tinha um doido que entrou no meio do caminho que achou que iria sentar no meu lugar, sendo que ele deve ter comprado uma passagem fake. Enfim, eu não saí do meu lugar e em Santiago eu teria um dos problemas grandes dessa viagem, que poderia ser bem pior. A fronteira iria fechar devido às condições climáticas e eu precisava de uma forma ou outra sair do Chile, senão eu ia ficar preso em Santiago e seguir para Mendoza, já na Argentina. E logo no outro dia de manhãzinha cedo, eu fui para o terminal e por muita sorte eu consegui uns últimos lugares com a empresa Cata Internacional. Um ônibus bom, rapaz, um ônibus bom. O Chile tem uns ônibus muito bons, viu, em relação à Bolívia. A estrada é simplesmente sem palavras, aquela minhoquinha que te leva lá na fronteira. Já a imigração, uma das piores da minha vida, lugar frio
e 7 horas parado por lá na imigração. Ai, que beleza. Essa aqui é a fila da imigração. Tem ônibus pra lá, tem ônibus pra lá, ó. É lugar. Tinha uns 13 ônibus na frente, acho que só os 3 foram liberados até agora, só pra ter uma ideia. O resultado é que a viagem durou 13 horas e 15 minutos desde Santiago até Mendonça para apenas 364 quilômetros. Fazendo as contas, eram 7.966 quilômetros rodados desde São Paulo, né, até chegar em Mendonça. Foram 12 horas e 30 para chegar aqui, né? Considerando que adiantou 1 hora, são 23h55. Cheguei meia-noite em Mendonça, sem hotel, por sinal, tive que procurar hotel, deu tudo certo por lá. As coisas na Argentina foram mais tranquilas, vamos falar assim, apesar de vários deslocamentos. De Mendonça, por exemplo, eu fui para São Luís, onde peguei um ônibus para Villa de Merlo. Sim, a cidade chamada Villa de Merlo. E onde é que eu tô? De novo na rodoviária aqui de Mendonça e são quase 8 da manhã. Bom, isso aqui é São Luís, aqui na região do departamento de mesmo nome. Agora eu vou embarcar aí para Merlo. E alguns dias de folga por lá e muita chuva. E agora uma certa enrolação até o meu próximo destino. Da chamada rodoviária eu tomei um ônibus que parou no meio do nada. Nisso aí eu andei e cruzei a divisão dos estados argentinos ali para tomar outro ônibus para Villa Dolores. De lá tomei um outro ônibus para Córdoba e até fui reconhecido por jovens fãs argentinos dentro do ônibus. Olha que maravilha! E finalmente, ainda tudo no mesmo dia, tomei um outro ônibus para Altagracia. Toda essa história aí, 284 quilômetros apenas rodados. Total da nossa conta, já passava os 8.700 quilômetros. E cheguei ao simpático terminal de Altagracia, que eu achava que ia ter um táxi, mas não tem. Tentar conseguir um, porque eu tô com preguiça para andar. De Altagracia para Villa Carlos Paz foi uma moleza, 36 km, alguns dias de folga, e voltei para Córdoba, onde finalmente rumei para Buenos Aires. Ônibus bom, uma demora acima do previsto. Foram 10 horas e 40 de viagem até a capital argentina. Córdoba, saí da Altagracia, fui para Carlos Paz, fiz um couchsurf lá, um pessoal vinha de boa. Eu estou em Córdoba indo para Buenos Aires, vou lá pro Retiro, ficar 9h30 da noite. Eu ainda não cheguei, agora que eu tô passando aqui pelo Porto Madeiro, essa bosta de ônibus, em vez de vir. A segunda maior viagem foi justamente a saída de Buenos Aires para Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, com a frete a bolso. Meio apertado o busão e o preço até salgado, R$285. Eu cheguei em Porto Alegre tranquilaço no outro dia de manhã, porque demorou demais na fronteira também, e foram 1.302 quilômetros rodados em 21 horas e 50 minutinhos. Que beleza! Ao menos eu voltei a comer comida de qualidade quando eu entrei no Brasil, porque a comida argentina não é muito legal. Depois de 2 horas parado na imigração, problema resolvido. O busão tá aí. A lá minuta, nem sei quanto custou, mas ó, feijão brasileiro, comida brasileira, saiu uma, sei lá, porque esse aqui é uma bisteca, eu acho. Não faço nem ideia quanto custa, mas eu nem tô preocupado com isso. Ai. Beleza. 22 horas de viagem. Chegamos ao penúltimo trecho de ônibus dessa viagem, de Porto Alegre até Curitiba, 15 horas e 5 minutos e mais 702 quilômetros para a conta. E para terminar, eu ainda teria que ir até São Paulo de ônibus para finalmente tomar o meu avião direto aqui para São Luís do Maranhão. Afinal de contas, eu também mereço um pouquinho de agilidade, você não acha? Vamos ao total do rolê. 11.857 quilômetros rodados pelas estradas da América do Sul, isso só em viagens, claro, entre as cidades. Para um total de 210 horas e 16 minutos com a bunda sentada em um assento e muitas vezes sendo babaca de ficar esperando o ônibus sem precisar, sem fazer o planejamento, e às vezes eu não fui tão babaca assim também. Mas aí, você gostou dessa viagem? Você faria algo do tipo? Tudo claro, toda essa viagem durou 2 meses, porque eu não curto fazer na correria. Mas a ideia era justamente o quê? Fazer tudo por estrada, para não ter que ficar dependendo de nenhuma passagem aérea e ficar preso naquela passagem, se tiver que remarcar, cancelar, enfim. Gostou dessa viagem? Deixa um like se você gosta desse tipo de conteúdo. Também me avisa que eu faço mais aqui, resumão das minhas viagens. Lembrando que esse conteúdo completo dessa viagem entre Bolívia, Peru, Chile e Argentina você acompanha aqui no canal, tem uma playlist. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.